Boa noite a todos. Bem-vindos, bem-vindas para essa nossa terceira live em preparação ao Ano Santo 2025. Nós iniciamos, então, com um momento de oração e depois, então, continuamos esta live com o nosso assessor, o Padre Carlos José Grieder. Nos reunimos em nome da Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Vamos ouvir neste momento a proclamação do Evangelho de São João. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio existia a palavra, e a palavra estava junto de Deus. E a palavra era Deus. No princípio, ela estava junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela. E sem ela, nada foi feito. O que estava nela era a vida. E a vida era a luz dos seres humanos. Essa luz brilha nas trevas. E as trevas não a venceram. Apareceu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunha da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para testemunhar a respeito da luz. Esta era a luz verdadeira, que, vindo ao mundo, ilumina todos os seres humanos. Ela estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela. Mas o mundo não a conheceu. Ela veio para os que eram seus, mas os seus não a receberam. Ela, porém, deu o poder de se tornarem filhos de Deus a todos aqueles que a receberam, isto é, aqueles que acreditam no nome dela. Pois ela não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de um homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e armou sua tenda entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que ela tem como Filho único do Pai, cheio de graça e verdade. João dá testemunho dele e tem levantado a voz dizendo: este é aquele de quem eu falei, aquele que veio depois de mim, passou na minha frente, porque existia antes de mim, porque da sua plenitude todos nós recebemos, e graça e mais graça. Pois a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram
por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que está junto do Pai o revelou a nós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rezemos juntos, então, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem, então nós queremos dar início à fala, à reflexão do Padre Carlos, mas antes precisamos apresentá-lo, então, a todos quantos estão nos acompanhando nesta live. Padre Carlos José Griebeler, então, ele cursou teologia no Instituto Missioneiro de Teologia de 1985 a 1988 em Santo Ângelo. Tem mestrado em missiologia, ou seja, teologia da missão, em São Paulo, doutorado em teologia e história no Instituto Ecumênico de pós-graduação em São Leopoldo, formador nos seminários, no curso de filosofia e teologia, pároco em 3 paróquias, atualmente ele está atuando na paróquia Santa Cecília de Alecrim, aqui na Diocese de Santo Ângelo, foi coordenador do Conselho Diocesano de Pastoral e é o assessor da animação bíblico-catequética da Diocese de Santo Ângelo. Bem-vindo, Padre Carlos. Com certeza beberemos desta fonte, visto que todos conhecemos do seu entendimento, sabedoria e dedicação quando chamado a desenvolver qualquer tipo de trabalho quando solicitado. Um bom trabalho ao senhor e também uma boa live para todos nós. Boa noite, minha saudação cordial, pastoral e missioneira, a quem acompanha este exercício de comunicação, servindo-nos das tecnologias de comunicação para favorecer percursos de formação permanente. Também minha saudação fraterna às equipes organizadoras dessa iniciativa. É uma satisfação muito grande poder participar, trazendo também uma contribuição para a nossa reflexão e meditação neste exercício tão importante para a nossa formação continuada. Lembro, hoje, 28 de agosto, é uma data bem sugestiva para uma live, para uma formação, para uma comunicação deste teor. 28 de agosto, no calendário litúrgico, lembramos e celebramos a memória de Santo Agostinho. Ninguém mais, ninguém menos do que Santo Agostinho, grande filósofo, teólogo, pastor, pregador, enfim, grande doutor da igreja, e que ele nos inspire. Santo Agostinho fez suas buscas intensas até que encontrou a busca, conseguiu beber da verdadeira fonte que sacia a sede, Deus, a sua palavra. E Santo Agostinho escreveu muito, trouxe a sua experiência para a nossa vida. Então, esta live acontece justamente nesta data. Lembramos, este nosso encontro de comunicação-formação é parte de uma sequência de formação online. Dia 19 de junho, tivemos a reflexão sobre a Dei Verbum. Dia 23 de julho passado, tivemos a reflexão, a comunicação, a fala sobre a Sacrosanto Concilium. E hoje, então, a escolha deste tema
estudo, reflexões, fala sobre um Domine. Por que este tema tem relevância? Vamos lembrar alguns aspectos. As diretrizes de evangelização da igreja no Brasil sinalizam para a importância da iniciação à vida cristã e também para a animação bíblica da pastoral. No nosso plano de evangelização na diocese, também sinalizamos para estes dois aspectos, a iniciação à vida cristã e a animação bíblica da pastoral. E, por outro lado, vamos lembrar, estes temas se tornam relevantes, recordando um percurso promissor. No final do século XIX, ou seja, no final dos anos 1800, surge na igreja um movimento bíblico que se desenvolve, é incentivado e é fortalecido. E aí, ao longo deste caminhar, são elaborados, publicados documentos dos papas incentivando a pesquisa, os estudos bíblicos. Então, lembramos, em 1893, o Papa Leão XIII publicou um documento chamado Providentíssimos Deus, pelo qual incentiva a pesquisa e os estudos das Sagradas Escrituras. Em 1920, poucos anos depois, Bento XV, na época Papa, proclama e publica Espíritos Paráclitos, também incentivando os estudos bíblicos. 1943, portanto, 50 anos após aquele primeiro documento do Leão XIII, o Papa Pio XII, ele publica Divino Afflante Spiritus, também um texto reconhecendo as pesquisas bíblicas e incentivando para que esta pesquisa continuasse e se intensificasse. E, claro, o momento da reflexão que motiva a pesquisa, o estudo, o trabalho com a Bíblia foi o Concílio Vaticano II, por meio daquela constituição dogmática que foi abordada nestas lives em junho pelo Padre Décio, a Dei Verbum. Então, deste movimento bíblico, vamos pensar assim, este movimento também desencadeou uma caminhada, um percurso recente pós-Vaticano II muito intenso. Vamos lembrar uma iniciativa apenas da nossa igreja no Brasil. Em 1971, inicia esta iniciativa que vem vindo até agora, o Mês da Bíblia. E, evidentemente, a proclamação de um Mês da Bíblia, convite para isto, favoreceu muito o trabalho com as Sagradas Escrituras. Então, esta reflexão, estas práticas com a Bíblia fizeram com que o Papa Bento XVI lá convocasse um sínodo para 2008, e deste sínodo resulta o texto que nós vamos ocupar-nos esta noite, nesta nossa live, que é a Verbum Domini. Vamos lembrar, então, de novo. A Dei Verbum é uma constituição dogmática que foi amadurecida no Concílio Vaticano II. Então, é um documento da Igreja surgido, brotado, amadurecido, discernido no concílio. A Verbum Domini, ela é uma exortação apostólica. Veja bem, Dei Verbum, constituição dogmática, emanado do concílio. A Verbum Domini é uma exortação apostólica, ou seja, é uma elaboração do Papa. Veja, diz no texto assim: exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini, do Papa Bento XVI, e aí dirigida ao episcopado, ao clero, às pessoas consagradas e aos fiéis leigos, sobre a palavra de Deus na vida e na missão da igreja. Ou seja, o Papa convocou
um sínodo dos bispos, uma representação do episcopado do mundo inteiro, a partir de escuta das igrejas locais sobre a questão da presença da palavra de Deus na vida da igreja, e das reflexões realizadas, dos discernimentos vivenciados, da toda a oração deste encontro, enfim, de todas as reflexões aqui apresentadas, as proposições, o Papa recolheu este material e elabora uma exortação apostólica. Certamente é um documento que não traz, digamos, grande novidade, mas reafirma todas estas compreensões importantes na vida da igreja em relação à palavra de Deus, não somente em relação à Bíblia. Então, lembrando, em 2006 foi escolhido o tema, a palavra de Deus na vida e na missão da igreja. Em 2007 foi anunciado o sínodo e que se realizou, então, a 12ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, se reuniu no Vaticano entre os dias 5 e 26 de outubro de 2028. A partir desta reflexão, aliás, vamos lembrar ainda, a finalidade deste sínodo é eminentemente pastoral, diz o Papa na convocação deste sínodo, ou seja, estender e reforçar a prática de encontro com a palavra de Deus, não só das Escrituras, mas a palavra de Deus, a tradição viva da igreja. Então, o documento, a exortação apostólica, ela é uma reflexão desenvolvida pelo Papa Bento XVI a partir de todas estas meditações, reflexões, ponderações, discernimentos realizados no Sínodo dos Bispos de 2008. E esse documento é publicado, a data da publicação é 30 de setembro, não por nada, 30 de setembro, memória de São Jerônimo, grande estudioso da Bíblia, de 2010. Então, 2008, em outubro, realizado o sínodo. 2 anos depois, o Papa, então, põe a público aquilo que foram as grandes intuições do sínodo dos bispos. E este documento, Verbum Domini, ele tem uma estrutura muito simples. Tem uma introdução, depois tem 3 sessões principais e uma breve conclusão. A primeira sessão, primeira parte, Verbum Dei, Deus que fala, a palavra de Deus. Então, mostrando, e vamos depois desenvolver cada parte disto. A segunda parte, a palavra de Deus e a igreja. Então, como na nossa comunidade de fé, realizamos e nos encontramos com a palavra de Deus. E a terceira parte, então, a igreja que acolhe a palavra de Deus, ela é missionária, ela leva esta palavra de Deus para o mundo, para as pessoas em todos os lugares e em todas as situações. Então, nosso exercício hoje à noite, a partir dessa colocação inicial, será fazer um percurso, como que uma apresentação panorâmica deste documento Verbum Domini e, claro, vamos destacando alguns aspectos que são importantes, pensando para nós iniciação à vida cristã, pensando a animação bíblica da pastoral. Eu creio que estas duas perspectivas nos ajudam a prestar atenção para estas intuições do Sínodo dos Bispos, desta realização deste grande encontro dos bispos com a palavra de Deus e o Papa Bento XVI recolhendo isto e apresentando isso numa exortação apostólica. Então, na introdução, o Papa abre o documento dizendo assim: a palavra do Senhor permanece eternamente
e esta é a palavra do evangelho que vos foi anunciada. Esta é uma citação da primeira carta de Pedro. E aí diz o Papa, vemo-nos colocados diante do mistério de Deus que se comunica a si mesmo por meio do dom da sua palavra. Ou seja, o mistério de Deus, a Trindade Santa, ela se comunica, se dá a conhecer, se revela ao ser humano, aos seus filhos e filhas, e por meio da palavra, e a palavra entrou no tempo. A palavra fez-se carne. E esta reflexão, então, o Papa lembra que foi tema da Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, de outubro de 2008, e ele diz, esta Assembleia, este Sínodo foi uma experiência profunda de encontro com Cristo. Veja, este tema, esta palavra encontro, ela permeia o documento, vai ser um elemento, dizer assim, Deus não fala simplesmente, ele se encontra conosco, seja pela palavra. E aí, ao trazer a sua reflexão, o Papa diz, desejo indicar algumas linhas fundamentais para uma redescoberta na vida da Igreja da palavra divina, fonte de constante renovação, com a esperança de que a mesma se torne cada vez mais o coração de toda a atividade eclesial. Ali está sinalizado um caminho bem interessante, redescobrir a palavra como fonte de renovação da nossa vida e como uma intenção de que ela se torne o coração, o centro, o núcleo de toda a atividade eclesial. E aí, o Papa lembra lá adiante, dizendo assim, não existe prioridade maior do que esta, reabrir ao ser humano atual o acesso a Deus que fala e nos comunica o seu amor para que tenhamos vida em abundância. Falando da palavra, diz o Papa, a igreja funda-se sobre a palavra de Deus. A igreja nasce da palavra e vive dela. Nós somos criados pela palavra criadora de Deus. E aí o Papa lembra aquelas intervenções dos documentos que eu mencionei antes, lá de 1893, 1920 e 1943, que deram um impulso muito grande para a importância da palavra de Deus e a importância dos estudos bíblicos na vida da igreja. E aí ele menciona ainda a Dei Verbum, que deu um grande motivo, uma motivação, um incentivo para a redescoberta da palavra de Deus na vida da igreja, para a reflexão teológica sobre a revelação divina e ao estudo das Sagradas Escrituras. Ou seja, fomos aos poucos tomando a Bíblia em nossas mãos. E por meio deste tomar a Bíblia em nossas mãos, começamos a aprender a perceber a presença da palavra de Deus, não só na palavra da Escritura, mas também na vida das pessoas. E este sínodo nos tornou conscientes, diz o Papa, de que só podemos aprofundar a relação com a palavra de Deus dentro da comunidade igreja, na escuta e no acolhimento recíproco. E, a partir deste acolher a palavra de Deus na vida da igreja, estaremos também habilitados para estar atentos à palavra de Deus na vida das pessoas. Antes, nós proclamamos o texto conhecido como prólogo do Evangelho de São João. Não foi por acaso. O Papa Francisco diz que ele vai conduzir a redação do seu documento, tendo como guia, como referência permanente o prólogo do Evangelho de São João. Esta parte do capítulo do Evangelho de São João, do primeiro capítulo, do versículo 1 ao 18. E ele afirma
Trata-se de um texto admirável que dá uma síntese de toda a fé cristã, ou seja, a palavra eterna de Deus, que existiu desde sempre, que é a palavra criadora, por meio dela tudo foi feito, por meio dela temos a vida. Esta palavra de Deus viva entrou na nossa história, fez-se carne. O verbo, a palavra, se fez carne e habitou no meio de nós. Algumas Bíblias traduzem, armou a sua tenda em nossa humanidade. A palavra ganhou um rosto na pessoa de Jesus Cristo. Então, isto o Papa fala na introdução. Vamos para a primeira parte, onde o Papa mostra Deus que fala, o homem que responde a Deus e aborda a temática da interpretação da Bíblia, ou seja, da hermenêutica. Mas quer ressaltar que é a Trindade Santa, Pai, Filho, Espírito Santo, que estão presentes nesta comunicação, nesta revelação. Deus se revela, Deus se dá a conhecer por meio da sua palavra criadora, mas principalmente em Jesus Cristo, Deus se revela. E aí diz o Papa, a novidade da revelação bíblica consiste no fato de Deus se dar a conhecer no diálogo que deseja ter conosco. Claro, diálogo entre o Criador e a criatura. Bom, são duas partes muito distintas, mas é Deus que se revela em forma de diálogo, em forma de comunicação. Ele não é alguém que nos dá ordens, mas ele nos comunica a sua vida e nos convida para entrarmos em diálogo com esta comunhão de amor que é da Trindade Santa. E aí lembra, a palavra de Deus é uma palavra única, mas que se expressa de diversos modos. E aí ele usa uma expressão, é como um cântico a diversas vozes. A gente lembra assim, vamos pensar neste momento na Sagrada Escritura. Ali nós temos os mais diversos tipos de textos. No entanto, estes diferentes textos comunicam Deus que cria, que ama, que acompanha, que cuida. E as várias imagens que os textos sagrados usam para falar deste amor de Deus que nos acompanha, aí nós entendemos um cântico a diversas vozes. É uma palavra única, mas é um cântico a diversas vozes, uma espécie de sinfonia da palavra, uma imagem bem bonita que o Papa usa. E aí, ao falar das diversas formas de modos que Deus falou ao ser humano, ele diz assim, bom, tudo isso nos faz compreender por que motivo na igreja veneramos extremamente as Sagradas Escrituras. Apesar, né, nós temos toda uma estima pelas Sagradas Escrituras, e ele diz assim, apesar da fé cristã não ser uma religião do livro, aí ele diz, o cristianismo é a religião da palavra de Deus. Não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo. Ou seja, esta palavra de Deus, ela entra na vida humana, torna-se um de nós, o verbo se fez carne. A palavra se faz gente em nossa vida, em Jesus Cristo. E aí o Papa traz algo que era da tradição medieval, da tradição dos santos padres, e patrística nos lembra Santo Agostinho. Diz ele, lá se usava uma sugestiva expressão, o verbo abreviou-se, ou seja, a palavra já não é apenas audível, mas a palavra não só
não possui somente uma voz, né? Ela não só fala, agora a palavra tem um rosto que nós podemos ver, Jesus de Nazaré. E mesmo pensando em Jesus de Nazaré, a palavra na cruz, diz o Papa, o verbo emudece, fica mudo, torna-se silêncio de morte, porque se disse até calar, se disse todo. Ou seja, a vida toda de Jesus é a realização da palavra de Deus. É a palavra de Deus tornada presente, tornada gente, tornada próxima. E quando na cruz esta palavra emudece, é porque ela se disse toda, nada mais a acrescentar. Enfim, então vamos adiante. Aí vimos Deus Pai, Jesus Cristo, e aí o Papa vai para uma parte importante, Espírito Santo. Começa dizendo assim, não é possível uma compreensão autêntica da revelação cristã fora da ação do Paráclito Espírito Santo. A palavra de Deus exprime-se em palavras humanas graças à obra do Espírito Santo. Depois ele vai trabalhar a questão da inspiração e vai reafirmar. É o Espírito Santo que conduz os autores sagrados a escrever os textos sagrados. É este Espírito que inspira os autores das Sagradas Escrituras. Os padres sinodais, o sínodo, quiseram lembrar a importância da ação do Espírito Santo na vida da igreja e no coração dos fiéis em relação à Sagrada Escritura. Sem a ação eficaz do Espírito da verdade, não se podem compreender as palavras do Senhor. Então, esta questão de que a compreensão, a interpretação da palavra de Deus, por mais que se valham os pesquisadores das ciências ou do recurso do subsídio das ciências, a correta interpretação, a verdadeira, a autêntica acolhida da força da palavra é pela ação do Espírito Santo. Podemos compreender que não é possível alcançar o sentido da palavra se não se acolhe a ação do Espírito Santo na igreja e no coração dos fiéis. Então, o Papa faz questão de sublinhar este aspecto, portanto, mostra a Trindade Santa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele se revelando, dando-se a conhecer na palavra, na sua palavra, na Sagrada Escritura e também na tradição viva da igreja. Um outro ponto dentro desta primeira parte que o Bento XVI desenvolve, se Deus que fala, agora ele fala assim, a resposta do ser humano a Deus que fala. O Papa começa lembrando, Deus fala e vem ao encontro do homem, dando-se a conhecer no diálogo. E aí precisamos lembrar um tema que perpassa a tradição bíblica, que é o tema da aliança. Deus se revela, diz a sua palavra ao ser humano, propondo aliança. Ele se torna aliado, coloca-se ao lado e espera que seus filhos e filhas, nós, humanidade, entremos nesta aliança com Deus. Sejamos, vamos usar uma expressão nossa, parceiros na aliança. Então, o mistério da aliança exprime esta relação entre Deus que chama através de sua palavra e o ser humano que responde. Mas a resposta nossa é dom de Deus. O ser humano aparece como destinatário da palavra. Deus torna cada um de nós capaz de escutar e responder à palavra divina. Por quê? O ser humano é criado na palavra e vive na palavra.
a palavra divina introduz cada um de nós no diálogo com o Senhor. E ainda lembrando, a resposta humana à palavra de Deus é a fé. A nossa atitude diante de Deus que se nos revela, a resposta própria do ser humano é a fé. É claro que a palavra faz surgir em nós, faz desenvolver em nós este dom que Deus nos dá, que é a fé. E pela escuta da palavra é que a fé se desenvolve. Mas nós, seres humanos, podemos também não expressar nossa adesão, nossa anuência à palavra de Deus. E aí entra aquilo que é o pecado. O pecado é desobediência à palavra de Deus. Atenção, palavra obediência, audire, pôr-se à escuta, escutar a palavra. Desobediência é não escutar a palavra, é não deixar-se conduzir pela palavra. Então, pecado, e aí corta a possibilidade desta comunicação de Deus com seus filhos e filhas. Um outro ponto, um outro tema sobre o qual também o sínodo se debruçou e que o Papa vai demoradamente a analisar é aquilo que nós chamamos de hermenêutica da Sagrada Escritura na Igreja, ou seja, a interpretação, ou seja, a busca de o que esta palavra das Sagradas Escrituras, que é parte importante da palavra de Deus, o que ela nos diz, o que ela nos revela, como acolher o espírito desta palavra de Deus para a nossa vida, para que possamos também, assim, preparados e formados, estar atentos e escutar a palavra de Deus que continua presente na vida das pessoas. Então, diz o Papa, a autêntica interpretação da Bíblia só pode ser feita na fé eclesial. Eu posso fazer todo um conjunto de estudos, valer-me dos vários recursos das ciências, entender as formas literárias, entender o contexto e tal, mas o espírito da palavra é captado por uma atitude de fé. Então, os vários recursos científicos, eles são auxiliares, eles são importantes, são decisivos, para superar a tentação de fazer uma leitura parcial ou apressada das Sagradas Escrituras. Então, é preciso, sim, escutar, ser acompanhado dos recursos das ciências que nos ajudam a desvendar o sentido da palavra, mas precisamos deixar-nos conduzir. O Espírito Santo que anima a vida da igreja é que torna capaz de interpretar autenticamente as Escrituras, diz o Papa Francisco. E ele lembra os vários santos e doutores da igreja, São Jerônimo, Agostinho e outros tantos, que acolheram esta importante ação do Espírito Santo. A Bíblia foi escrita pelo povo de Deus e para o povo de Deus, sob a inspiração do Espírito Santo, a palavra textual do Papa na Verbum Domino. Portanto, uma autêntica interpretação da Bíblia deve estar sempre em harmônica concordância com a fé da Igreja Católica. Aí ele lembra um outro aspecto importante. O estudo dos sagrados livros deve ser como que a alma da Sagrada Teologia. Agora, atenção para a palavra alma. Alma significa ânima. Nós hoje vamos entender ânima, esta força vital, esta força animadora das nossas buscas. E aí o Papa expressa o reconhecimento do crescimento dos estudos da Palavra de Deus na vida da Igreja, esta relação fecunda entre exegese e teologia, da qual depende a eficácia pastoral da ação da Igreja e da vida espiritual dos fiéis. Ou seja,
quanto mais nós nos apropriarmos destas reflexões feitas pela pesquisa sincera, autêntica, sobre a palavra de Deus e a buscarmos com a fé, tanto mais eficaz será a nossa pastoral, será a nossa vida espiritual, será a nossa vida de fé. Então, estes são alguns aspectos importantes. E aí, claro, a importância de reconhecer os vários métodos científicos que são utilizados para melhor compreender a força da palavra de Deus. Então, esta reflexão sobre a hermenêutica, sobre a interpretação da Bíblia foi importantíssimo. É o Sínodo se debruçando sobre esta temática e o Papa expressando isto na sua reflexão. E aí ele diz ainda uma palavrinha importante sobre esta questão da hermenêutica e dos estudos. Ele usa uma palavra bem significativa quando ele fala de um trabalho ecumênico da reflexão, diálogo, trabalho ecumênico. O Sínodo quis sublinhar a centralidade dos estudos bíblicos no diálogo ecumênico. Quando surge o movimento bíblico também na vida da Igreja Católica, nós temos aí já todo um trabalho desenvolvido pelos teólogos e exegetas evangélicos e um diálogo fecundo entre exegetas e teólogos católicos e evangélicos fez avançar significativamente a pesquisa bíblica. Então, diz o Papa, a convicção de que escutar e meditar juntos as Escrituras nos faz viver uma comunhão real, ainda que não plena. Mas, de fato, ouvir juntos a palavra de Deus, praticar a lécio divina da Bíblia, deixar-se surpreender pela novidade que nunca envelhece e jamais se esgota da palavra de Deus, superar a nossa surdez àquelas palavras que não estão de acordo com as nossas opiniões ou preconceitos, escutar e estudar na comunhão dos fiéis de todos os tempos, tudo isto constitui um caminho a percorrer para alcançar a unidade da fé como resposta à escuta da palavra. Então, este incentivo para os estudos, o diálogo e as celebrações ecumênicas, para também a importância das traduções comuns da Bíblia dentro de um trabalho ecumênico. Então, esta importância que o Papa acentua. Bom, então, com isto, conclui esta primeira parte e vamos para a segunda parte, que é sobre a palavra na igreja, palavra de Deus e a igreja. E aí são uma série de elementos muito importantes que o Papa vai abordando, que o Sínodo tratou destas questões. Então, diz o Papa nesta parte inicial, que, retomando novamente a questão do prólogo, né, diz assim, a palavra divina veio para os seus que não o receberam, mas veio. Agora, receber o verbo, receber a palavra é deixar-se plasmar, deixar-se fazer. E aqueles que creem são feitos participantes da vida divina, filhos no Filho. Ou seja, diz o Papa, vemos aqui esboçar-se o rosto da igreja como realidade que se define pelo acolhimento do verbo de Deus que colocou a sua tenda entre nós. Então, esta questão da escuta da palavra de Deus. E aí vai abordando algumas partes. Primeiro, a liturgia como lugar privilegiado da palavra de Deus. Então, nós temos esta questão de que a comunidade reunida, a ação litúrgica
está impregnada da Sagrada Escritura. E aí vai abordando vários aspectos para que, de fato, a palavra de Deus esteja presente. E aí ele menciona assim: existe uma sábia pedagogia da igreja ao organizar o ano litúrgico, a distribuição da palavra de Deus ao longo do ano litúrgico, no centro do qual está o mistério pascal. E aí, o Papa diz: exorto a todos a fazer com que os fiéis sejam educados para saborear o sentido profundo da palavra de Deus distribuída ao longo do ano na liturgia. Os ciclos dos anos litúrgicos ajudam a fazer este caminho de encontrar-nos com a palavra. E aí depois aborda a questão da palavra e os sacramentos, mostrando que a própria palavra é sacramento, não é só apenas a presença da palavra nos sacramentos, mas a própria palavra tem uma sacramentalidade que é dela. A proclamação da palavra de Deus na celebração comporta reconhecer que é o próprio Cristo que se faz presente e se dirige a nós para ser acolhido. E aí fala do lecionário, que é justamente esta seleção de textos para serem proclamados e meditados e acolhidos ao longo do ano litúrgico. Ele destaca a importância do lecionário, dizendo assim: não devemos esquecer que o lecionário atual do rito latino tem também um significado ecumênico, visto que é utilizado e apreciado mesmo por confissões em comunhão ainda não plena com a Igreja Católica. Ou seja, os mesmos textos litúrgicos que nós meditamos nos vários domingos do tempo comum do ano litúrgico, eles são também meditados pelas igrejas evangélicas luteranas, por exemplo, né? Eles também seguem este mesmo calendário litúrgico, essa distribuição dos textos ao longo do ano litúrgico, para vermos como é importante esta organização. E aí depois, falando da questão da palavra na liturgia, o Papa menciona a importância do cuidado com a proclamação da palavra. Não é o Papa que fala isto, são os bispos que estavam no sínodo que meditaram sobre essas questões, escutando a reflexão no mundo inteiro, onde as próprias lideranças, o povo percebe o quanto é importante um cuidado na proclamação da palavra. Afinal de contas, é a palavra viva de Deus que é anunciada e, portanto, ela precisa ser proclamada de maneira solene, de maneira enfática. Não é uma mera leitura, é uma proclamação da palavra. Aí ele faz também uma reflexão sobre a homilia, e aí ele convida a quem é pregador da palavra, nós, pregadores, tenhamos familiaridade e contato assíduo com o texto sagrado como preparação para a homilia, para que, de fato, a homilia seja uma acolhida e uma retomada da palavra para que ela chegue, de fato, ao coração das pessoas. Também aborda a questão da palavra de Deus e os vários sacramentos, sobretudo destaque para a reconciliação e para a unção dos enfermos. Lembrando que é importante que se celebre a unção dos enfermos também de forma comunitária. E nós temos várias experiências onde as pessoas são convidadas a trazer aquelas pessoas fragilizadas, seja pela enfermidade, seja pela idade avançada, que essas pessoas possam ser trazidas para a comunidade para celebrar a unção dos enfermos, com toda a proclamação da palavra, a reflexão dentro de uma celebração solene disto, né? Fala também da liturgia das horas, ou seja,
das várias orações com a palavra, isto nós todos já vamos fazendo, e uma palavra ainda que o Papa faz umas sugestões, dizendo o seguinte: primeiro, uma sugestão que favoreça uma crescente familiaridade do povo de Deus com a palavra de Deus. O Papa Francisco retoma esta questão da familiaridade ao publicar em 2019 uma carta apostólica convidando para que todos tenhamos uma frequência assídua com a palavra de Deus, uma familiaridade com a palavra de Deus. Então, difundir a Bíblia, que a Bíblia esteja presente junto às pessoas, enfim, a celebração da palavra de Deus, onde não é possível a celebração da missa nas comunidades. Fala também da importância do silêncio como forma de acolher a solenização da palavra, da proclamação da palavra cantada, a própria organização do espaço litúrgico, que fique ressaltado e destacado a mesa da palavra. Não se proclama as leituras de qualquer lugar. Junto à mesa da Eucaristia está a mesa da palavra, o que também é chamado de ambão, e que este esteja fixo naquele lugar, assim como o altar está fixo, o ambão, a mesa da palavra, tenha o seu lugar de destaque, de modo que fique ressaltado justamente na celebração eucarística. Nós temos essas duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Também não se troque as leituras por qualquer outro texto, não. Na celebração é a palavra de Deus que é proclamada, cântico litúrgico. Bom, e aí tem uma outra parte, né, dentro desse segundo capítulo, né, que é a palavra de Deus na vida eclesial. Nós tínhamos visto a palavra de Deus na liturgia, nas celebrações. O Papa também fala da palavra de Deus na vida eclesial, e aí tem uma palavra importantíssima. Eu faço questão de ler aqui 2 parágrafos. Se é verdade que a liturgia constitui lugar privilegiado para a proclamação, escuta e celebração da palavra de Deus, é igualmente verdade que este encontro deve ser preparado nos corações dos fiéis e, sobretudo, por eles aprofundado e assimilado. E aí vem o mais importante. De fato, a vida cristã caracteriza-se essencialmente pelo encontro com Jesus Cristo, que nos chama a segui-lo. Por isso, o Sínodo dos Bispos afirmou várias vezes a importância da pastoral nas comunidades cristãs como o âmbito apropriado onde percorrer um itinerário pessoal e comunitário relativo à palavra de Deus, de modo que esta esteja verdadeiramente no fundamento da vida espiritual. Ou seja, se a liturgia é lugar importante da palavra, a prática pastoral, a ação pastoral, a vida da comunidade é o lugar onde se faz o caminho com a palavra de Deus. Então, é uma primeira afirmação importante. E aí, diz ele, expressa o desejo de que floresça uma nova estação de amor maior, de maior amor pela Sagrada Escritura por parte de todos os membros do povo de Deus. A necessidade de conhecer as Escrituras para crescer no amor de Cristo. E agora, um seguinte parágrafo que é mais direto ao ponto que nos interessa. Nesta linha, o Sínodo convidou a um esforço pastoral particular para que a palavra de Deus apareça em lugar central na vida da Igreja, recomendando que se incremente a pastoral bíblica, não em justaposição com outras formas de pastoral, mas como animação bíblica da pastoral inteira. São palavras textuais aqui do documento. Ou seja, um esforço pastoral para que a palavra apareça em lugar central na vida da igreja, uma pastoral bíblica como animação bíblica da pastoral inteira.
E ele complementa: não se trata simplesmente de acrescentar qualquer encontro na paróquia ou na diocese, mas de verificar que nas atividades habituais das comunidades cristãs, nas paróquias, nas associações, nos movimentos, se tenha realmente a peito o encontro pessoal com Cristo que se comunica a nós na sua palavra. Então, podemos esperar que a animação bíblica de toda a pastoral ordinária e extraordinária levará a um maior conhecimento da pessoa de Cristo, revelador do Pai e plenitude da revelação divina. Para tanto, ele sugere algumas questões. É necessário prover também a uma preparação adequada dos sacerdotes e dos leigos para poderem instruir o povo de Deus na genuína abordagem das Escrituras. Vamos lembrar nossa experiência recente em nossa diocese, a partir dos anos 80. Mês da Bíblia foi uma iniciativa da Igreja no Brasil a partir do ano 71. Na década de 80, principalmente na Diocese de Santo Ângelo, a iniciativa mais protagonizada pela animação bíblico-catequética, pelo serviço da catequese, motivava para fazer toda uma jornada bíblico-catequética ao longo do ano. Este encontro com a palavra de Deus, a leitura do texto bíblico sugerido para o ano, reflexão, meditação e encontros de formação, de celebração, que foram marcantes e continuam marcantes, despertaram criatividade, foram colocando-nos num caminho de aprendizado importante e reconhecendo a força viva da palavra de Deus não só na catequese, na vida de toda a igreja. Então, além disso, é bom que na atividade pastoral se favoreça também a difusão de pequenas comunidades formadas por famílias ou radicadas nas paróquias ou ainda ligadas a diversos movimentos eclesiais e novas comunidades, nas quais se promova a formação, a oração e o conhecimento da Bíblia segundo a fé da Igreja. Ou seja, ali o Papa avaliza aquilo que já vinha como intuição na Igreja no Brasil, na Igreja na América Latina, porque a Conferência dos Bispos em 2005, 2007, a quinta Conferência do Episcopado Latino-Americano já tinha acenado para a questão da animação bíblica da pastoral. Não basta uma pastoral bíblica, é preciso uma animação bíblica de toda a pastoral. E agora, mais um ponto importante, e aqui falo como assessor da catequese, falando com catequistas, um momento importante da animação pastoral da igreja, onde se pode sapientemente descobrir a centralidade da palavra de Deus, é a catequese, nas suas diversas formas e fases, sempre deve acompanhar o povo de Deus. O encontro dos discípulos de Emaús com Jesus representa uma espécie de modelo da catequese, porque Jesus vai, a partir das inquietações dos dois caminhantes, vai trazendo-lhes a palavra, e ao repartir o pão, eles percebem a importância do que tinha sido dito, da palavra que lhes aqueceu o coração. E aí o Papa retoma a importância da catequese, dizendo assim: desejo sublinhar que a catequese, veja a palavra do verbo domine, tem de ser impregnada e embebida de pensamento, espírito e atitudes bíblicas e evangélicas, evangelho, mediante um contato assíduo com os próprios textos sagrados. Ou seja, aquilo que nós falamos em outras palavras, a Bíblia é o livro da catequese por excelência. A Bíblia Sagrada, o livro da catequese. E a Verbum Domini, ao recolher esta meditação feita pelos padres sinodais, os bispos reunidos, o Papa recolhe isso dizendo, a catequese é um lugar importante onde aprendemos a estimar a palavra de Deus.
E aí ele traz algumas sugestões muito interessantes. A catequese será tanto mais rica e eficaz quanto mais ler os textos com a inteligência e o coração da igreja. E quanto mais se inspirar na reflexão e na vida bimilenária da mesma igreja. Bimilenária, dois milênios, né? E aí pode ser útil a memorização inteligente de algumas passagens bíblicas e assim por diante. A atividade catequética implica sempre abeirar-se, estar próximo das escrituras, na fé e na tradição da igreja. A catequese deve comunicar com vitalidade a história da salvação e os conteúdos da fé da igreja, para que cada fiel reconheça que a sua vida pessoal pertence também àquela história. E aí, claro, a importância da formação do povo de Deus, ele mostra isto muito claramente. Depois, ele fala da importância da palavra de Deus, os presbíteros, a palavra de Deus da vida consagrada, a palavra de Deus e os leigos, a palavra de Deus e a família. E vai falando de que, de fato, a palavra de Deus deve ser a alma da formação de modo geral. E depois tem 2 parágrafos dedicados todos à Lectio Divina, que nós vamos aprendendo a leitura orante da palavra de Deus. E ele faz um desenvolvimento mostrando estes passos, a leitura propriamente dita, o que diz o texto em si, o que nos diz o texto bíblico, a meditação, a oração, o que dizemos ao Senhor como resposta à sua palavra, a contemplação, qual é a conversão, o que esta palavra muda em minha vida. E aí ele diz assim: há que recordar ainda que a leitura orante não está concluída na sua dinâmica enquanto não chegar à ação. Ou seja, a leitura orante da Bíblia, ela deve me impulsionar, deve me levar à ação. E terceira parte, estamos já com 1h e pouco de reflexão. Terceira parte, então, verbum mundo, ou seja, a missão da igreja anunciar a palavra de Deus ao mundo. Ninguém nunca viu a Deus, diz o prólogo. Deus permanece sempre maior. E aí está o paradoxo da fé cristã. Se Deus permanece sempre maior, no entanto, ele veio a nós porque o verbo, a palavra, se fez carne. Então, em Jesus Cristo, Deus vem ao nosso encontro. E aí diz o Papa, nós não somos somente destinatários da palavra, ou seja, Deus se comunica a nós, comunica a sua palavra para nós, mas ele espera que nós também sejamos comunicadores, anunciadores, principalmente testemunhas da sua palavra, praticantes da palavra. E tantas vezes nós encontramos nos textos bíblicos, vamos encontrar isso nas leituras deste final de semana, né? Sede praticantes da palavra, não apenas meros ouvintes. Então, este convite, e aí lembrando, a palavra de Deus nos impele aos irmãos o anúncio da palavra de Deus. E aí ele diz assim, não se trata de anunciar uma palavra anestesiante, mas desinstaladora, que chama a conversão, que torna acessível o encontro com Ele, Deus, através do qual floresce uma humanidade nova. O Papa reconhece a palavra não é para anestesiar a nossa consciência, a palavra é para nos desinstalar, a palavra é para nos inquietar, a palavra é para provocar em nós uma mudança.
E aí o Papa lembra, todos os batizados são missionários, a missão é tarefa de todos os batizados. É preciso, sim, ainda continuar um decidido empenho na missão adiantes a todos os povos, mas também há muitos cristãos que têm necessidade que lhes seja anunciado novamente de modo persuasivo, de modo a questionar a palavra de Deus. E fala da importância do testemunho da palavra. E ainda uma pequena parte, palavra de Deus e compromisso no mundo, dizendo assim, a palavra divina ilumina a existência humana. É a própria palavra de Deus que nos recorda a necessidade de nosso compromisso no mundo, de nossa responsabilidade diante de Cristo, Senhor da história. A palavra de Deus impele o ser humano para relações animadas pela retidão e pela justiça. Basta recorrermos aos textos das Sagradas Escrituras, os textos proféticos, e ali temos esta dimensão muito contundente, o apelo, a insistência na necessidade de relações pautadas pela justiça, pelo respeito à dignidade de cada pessoa. Depois o Papa anuncia ainda assim, a palavra de Deus é fonte de reconciliação e de paz entre as nações, entre as pessoas, entre os grupos humanos. Quero, uma vez mais, reafirmar que a religião nunca pode justificar a intolerância ou as guerras. Não se pode usar a violência em nome de Deus. Então, mostrando como esta palavra de Deus vai permeando as relações sociais. E aí o Papa ainda lembra algumas situações pontuais. Palavra de Deus e a caridade, nos impele a caridade. Palavra de Deus e os jovens. Devemos ajudar os jovens a ganharem confidência e familiaridade com a Sagrada Escritura, para que seja como uma bússola que indica a estrada a seguir. Ajudar os jovens a ganharem confidência. E o Papa Francisco fala de confidência assídua e familiaridade, para que a palavra seja como uma bússola a indicar a estrada a seguir. E, claro, diz o Papa, precisam de testemunhas, mais do que de mestres. Fala da palavra e os migrantes, palavra e os doentes, palavra de Deus e os pobres, palavra de Deus e a defesa da criação, toda a dimensão da ecologia, palavra de Deus e as culturas, né? Precisamos também que a palavra de Deus se expresse nas diferentes dimensões e expressões culturais, palavra de Deus nas escolas e universidades, a palavra de Deus nos diferentes meios e instrumentos de comunicação social, a dimensão artística. Veja, se a palavra de Deus vem nas Sagradas Escrituras permeada de poesia e de tantas imagens, vamos recordar toda a tradição de artistas que expressam de diferentes formas de arte a força, a vitalidade da palavra de Deus. Creio que, por exemplo, quem acompanha a catequese com crianças, catequese com adolescentes, tem ali um caminho muito importante, motivar os grupos, as pessoas, os adolescentes, os jovens, as crianças a expressar a sua percepção, a sua acolhida da palavra de Deus por meio das expressões artísticas. E aí temos espaço para uma criatividade muito importante, o que mostra, assim, a palavra de Deus presente na vida das pessoas. E vamos chegando quase ao... Bom, também a palavra de Deus, diálogo interreligioso, enfim, na conclusão. Vamos para algumas palavras conclusivas do próprio texto. Na base de toda a espiritualidade cristã autêntica e viva, está a palavra de Deus anunciada,
acolhida, celebrada e meditada na igreja. Palavra de Deus anunciada, acolhida, celebrada e meditada na igreja. Igreja também é a família que reúne. Igrejas são lideranças que se encontram para a leitura orante da Bíblia e assim por diante. Por isso, nosso deve ser cada vez mais o tempo de uma nova escuta da palavra de Deus. O Espírito Santo não cessa de chamar ouvintes e anunciadores convictos e persuasivos da palavra do Senhor. Verbum Domini, palavra do Senhor. Está sinalizado, portanto, o caminho, né? E, por outro lado, palavra e alegria. Lembrando lá aquele início da primeira carta de João, o que vimos, o que ouvimos, nós vos anunciamos. O que ouvimos e tocamos do verbo da vida, nós vos anunciamos para que vocês estejam em comunhão conosco, e a nossa comunhão é com Deus Trindade, diz o texto, e esta comunhão é fonte de alegria. A alegria é fruto do Espírito Santo. No Evangelho de João aparece muito esta palavra de Jesus, né? Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a alegria de vocês seja plena. A palavra de Deus é fonte de alegria. O encontro com a palavra viva de Deus, que é Jesus Cristo, é fonte de alegria. Papa Francisco também insiste nesta questão. Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Enfim, um rápido passeio por esta exortação apostólica, Verbum Domini, para dar-nos conta de que, assim como na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, e na palavra de Deus na vida das pessoas, encontramos preciosidades, nos textos que surgiram do Concílio Vaticano II, nós já vimos isso com a Dei Verbum Sacrosanctum Concilium, e nesta exortação apostólica que é fruto da reflexão e discernimento do Sínodo dos Bispos e que o Papa Bento acolheu e sistematizou e elaborou um pouco do seu jeito, isto é típico, alguém dá um pouco o tempero daquilo que foi meditado e refletido. Nestes textos existem preciosidades que nos incentivam a, de fato, valorizarmos a palavra de Deus em nossa vida de fé, a palavra de Deus nas celebrações, a palavra de Deus na nossa prática pastoral, na nossa vida de cada dia. E aí, esta palavra muito firme e incentivadora para vivermos a animação bíblica da pastoral. E esta é uma perspectiva que nós, em torno da qual nós nos encantamos, em torno da qual nós nos inquietamos e buscamos. E queremos que, de fato, ela esteja presente. E aí, este esforço das lideranças, das comunidades, das pastorais, da igreja diocesana, das igrejas diocesanas, da igreja no Brasil, é que, de fato, nós possamos fortalecer a animação bíblica da pastoral. Queremos acolher a palavra da Verbum Domini, este documento importantíssimo, e crescer neste amor, este apreço, esta estima pela palavra de Deus em nossa vida. E que Deus seja louvado por sua palavra, que nos torna mais intensamente seus filhos e filhas, irmãos e irmãs entre nós. Muito obrigado. Que alegria, Padre Carlos, ouvi-lo. É sempre bom ouvi-lo. E, com certeza, o Senhor fez com que nós mergulhássemos um pouco mais nesse documento, né? Que para alguns pode ser novidade, né? Mas que tem uma riqueza imensa, né? A Neide comentou o seguinte: como é importante conhecermos e compreendermos os documentos da nossa igreja.
E realmente é um grande desafio para nós leigos conhecermos. Então, precisamos desse incentivo que vem dos nossos sacerdotes, dos nossos biblistas, para que nos apresentem esses documentos com toda essa propriedade que vocês têm. Então, é muito importante para a nossa caminhada, né, como catequistas, como ministros e ministras da palavra. E é um grande desafio nós realmente levarmos, né, a palavra de Deus em todos os locais que nós estamos. E muitas pistas são dadas nesse documento, né? A animação bíblica da pastoral deixa de ser parece ser uma novidade, mas não é uma novidade, né? Já está no nosso meio há muito tempo, né? O Papa já havia insistido, né, através dessa exortação. Só lembrando assim, nossa tradição católica romana, nós não temos assim tanta familiaridade com os textos das Sagradas Escrituras, né? Isto é uma caminhada não tão extensa. Vamos lembrar, eu falei assim, lá do final do século XIX, dos anos 1800, até ali a Bíblia não estava tão presente. E aí todo o movimento bíblico no mundo inteiro e a caminhada e a animação que este movimento bíblico suscitou nas comunidades, nas pessoas, nas lideranças, eu diria assim, se nós não temos uma caminhada tão extensa, nós tivemos principalmente a partir do Concílio Vaticano II, eu diria, uma caminhada muito intensa. E esta caminhada intensa, ela é fonte de muita esperança. Veja, as ações pastorais, o comprometimento das pessoas com a caminhada pastoral da igreja, a ação sociopolítica, a participação na vida econômica em busca de caminhos para a vida com mais dignidade, ela tem muito da força da palavra de Deus, que passou a ser mais intensamente acolhida, meditada, e dela se fez aprendizados importantíssimos para firmar uma caminhada, firmar propósitos, firmar intenções e reunir pessoas de diferentes credos, pessoas de diferentes convicções religiosas, em torno de temas que são colocados e trabalhados e mostrados pela palavra de Deus. Pegamos toda a tradição profética, a sabedoria, o Antigo Testamento, a palavra dos evangelhos, as cartas, estão, assim, permeadas desta força que faz buscar vida. E aí a palavra do evangelho de Jesus, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. E aí as implicações, bom, agora como é que precisa ser o amor a Deus e o amor aos irmãos para que, de fato, as pessoas tenham vida em abundância nas diferentes situações de sua vida? Eu diria assim, mesmo que a nossa caminhada bíblica, olhando na história, não seja tão extensiva, recentemente ela é muito intensiva. Quantos grupos, serviços de animação bíblica, encontros, formações, cursos, e as pessoas começando a tomar a Bíblia em mãos. E lembra que nós, na Diocese, a animação bíblica catequética, nos anos recentes, incentivávamos, olha, vamos fazer para em todas as paróquias ser convidado o povo de Deus. Nós fizemos a peregrinação da Bíblia, íamos fazer, mas aí a pandemia nos impediu isto, mas fizemos um subsídio para que as pessoas
tomassem a Bíblia em mãos e vão criando esta maior familiaridade. Então, na nossa caminhada de catequese, vai criando e firmando essa convicção, a Bíblia é, de fato, o livro por excelência da catequese. Isto nos faz entrar em contato com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é só a palavra da Bíblia, mas a palavra da Bíblia é decisiva, é fundamental para que a gente tenha atenção à palavra de Deus presente na Bíblia e na vida. A Bíblia realmente precisa fazer parte, né, da nossa vida. E aí, então, a gente precisa se desafiar para realmente nos desacomodar e ler, conhecer, nos familiarizar, né, como o senhor falava há pouco na sua fala, precisamos sentir esta palavra. E que ela, num primeiro momento, pode ser difícil, mas a partir do momento que vamos lendo, como dizia, temos que comer o rolo, como dizia o profeta Ezequiel no texto desse ano, né? Comer esse rolo, né? Saborear para sentir realmente o gosto, né? Que em alguns momentos vai ser amargo, mas com certeza, a partir do momento que conhecermos mais, ela vai se tornar muito doce, né? Como o mel. Terá gosto de mel. Exato. Basta ver a criatividade que surge quando nós trabalhamos a Bíblia, nos vários encontros e formações e na leitura orante, na meditação da Bíblia. Então, ela de fato desperta encanto, ela desperta em nós forças vivas que nos fazem amar a Deus, amando os irmãos e irmãs. Então, a Bíblia tem esta vitalidade, tem esta força para a nossa vida. E, claro, quanto mais nós nos abeirarmos, como diz o Papa, nos acercarmos da palavra viva de Deus, da Bíblia, a gente vai crescendo nesta caminhada. Vamos imaginar o Santo Agostinho, né? Ele andou para tudo que é canto e lado, até os 32 anos ele não era cristão, né? E aí fez a sua caminhada de conversão a partir da oração persistente da sua mãe, Santa Mônica, que nós lembramos na memória ontem, né? E a partir disto, Santo Agostinho voou, né? Toda a reflexão filosófica, teológica que ele produziu, muito a partir do encanto com a palavra de Deus. Então, já que nós estamos celebrando a memória dele, vamos lembrar também isto, e não precisamos ser Santo Agostinho, mas podemos ser filhos e filhas de Deus que têm apreço e estima pela palavra de Deus e se encantam com ela e ajuda as pessoas a também se encantar pela palavra viva de Deus. Eu penso também que nós, como catequistas, podemos usar da nossa criatividade para levar esta palavra não só para os catequizandos, mas envolver as famílias desses catequizandos e outras pessoas, né? Formar pequenos grupos de estudo para que essa familiaridade realmente aconteça, né? A escuta da palavra é muito importante. Nós temos nas nossas comunidades pessoas que têm ainda dificuldade de poderem ler, né? Então, através da escuta de alguém lendo, é um exercício muito interessante que também vai nos aproximar da palavra de Deus. E eu tenho aqui o copinho que me lembra o encontro diocesano de Sebes, o 40º, né? 40º encontro diocesano de Sebes. E aí a experiência das comunidades eclesiais de base, ali a Bíblia é o pilar, né? A Bíblia é a base, a fonte de onde esta vida comunitária vai aurindo a sua força. Dali ela
surge a força para a persistência nas dificuldades, a vibração e alegria nas esperanças. Então, são vários exercícios importantes, como você dizia, na catequese, sim, levada a partir da catequese para as famílias, das famílias nas comunidades, são algumas práticas muito vivas que são reconhecidas e estimuladas por esse exercício de discernimento vivenciado no Sínodo dos Bispos e que então o Bento traz para a exortação. E ao reconhecer todas estas práticas de encontro com a palavra de Deus, ao mesmo tempo nos incentiva, nos motiva para seguirmos neste caminho de busca e de envolvimento com a palavra de Deus. E o termo encontro, diálogo, relação, ele aparece no texto e a gente, nas nossas práticas, vivencia isto. Não é simplesmente escutar a palavra de Deus ou, enfim, ser instruído, mas é, de fato, encontrar-nos com a palavra viva de Deus que nos faz não só dizer palavra de Deus, mas ser palavra de Deus para as pessoas nas diferentes circunstâncias. Então, visita aos doentes. Lá na situação onde... pensa agora uma situação bastante limite. Faleceu alguém, morreu tragicamente num acidente, um jovem lá de uma família. Então, ali, uma presença singela, você se torna uma palavra de Deus ao coração das pessoas nessa situação. Veja que gesto singelo, mas carregado da atitude da compaixão, que é enfatizado no texto bíblico, compaixão, saber estar com quem padece, compaixão. Compadecer-se, estar junto com quem padece, com quem sofre, com quem vive a dor. Você não disse nenhuma palavra da Bíblia e, no entanto, você, nesta circunstância, foi palavra de Deus para aquela pessoa ao emprestar o ombro amigo para que a pessoa que precisa chorar a sua dor possa chorar e ser compreendida, acolhida e encorajada. Gesto simples, porque a palavra de Deus é simples e ela fala para as realidades simples da nossa vida. São descobertas a que a palavra gente vai de Deus fazer. produz eco no coração, né, de quem ela chega, né, a quem ela é comunicada. Uhum. Padre Carlos, muitas pessoas se manifestaram dizendo que foi excelente a reflexão, agradecendo muito as suas palavras, que o senhor realmente tocou o coração. Então, é uma alegria tê-lo como nosso assessor da animação bíblica da catequese, mas, acima de tudo, alguém que está sempre disponível quando a gente chama, que dá o seu sim para nos ajudar a compreender mais a palavra de Deus. Então, em nome de toda a equipe, em nome de todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, o nosso muito obrigado, né? Por todo o seu carinho, por toda a sua atenção conosco. Muito obrigado mesmo. Ele que nos dê a bênção, então, né? Isto. Tá bem? São oportunidades onde a gente se esforça para acolher o que os textos sugerem e poder partilhar na simplicidade, na condição que o Espírito Santo também nos auxilia e nos conduz. Se conseguir comunicar algo e que se tornou e se torna compreensível, depois eu tenho a oportunidade de ver tudo o que aconteceu na fala, né? Então, a gente pode perceber bem. Mas
que todo este esforço possa continuar da nossa parte, da organização de encontros formativos também por meio destes recursos. Eu creio que é uma ferramenta bem interessante. E a todos nós, que Deus continue acompanhando-nos com a sua graça e bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio. Deus, fonte e autor de toda a vida, sempre vos acompanhe com sua graça, vos proteja dos males e perigos, ilumine vossa vida e vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Boa noite.